E vamos para a nossa segunda live polêmica do dia. Olha isso, o povo acriano, olha o tema aqui da live, é um povo ceboso? O povo acriano é ceboso? Você já sabe do que vamos falar, né? O que eu vou falar e interagir aqui com vocês. Quem quiser subir na live, seja bem-vindo. Vou falar desse caso da estudante de medicina da UFAC, que fez aquelas postagens horrorosas, né, na conta de Twitter dela, numa noite, né, uma coisa assim impressionante, uma coisa que quem vê aquilo imagina o que aconteceu com essa pessoa, né? Pessoal, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: eu não vou entrar nessa onda de linchamento, de cancelamento dessa jovem de 20 anos. Eu não vou entrar nessa. Ah, Edinaldo, então você vai defender? Também não. Também não. Mas eu quero deixar bem claro que quem quer linchamento já vai atrás de outra live. Aqui não é lugar. Eu não vou fazer esta live para endossar, reforçar, dar força ao linchamento que essa jovem de 20 anos está sofrendo. Eu acho assim, muito forte. Nós estamos falando de uma garota de 20 anos, me perdoe a palavra, mas estamos falando sim de uma pessoa maior de idade, responsável pelos seus atos, mas não vamos esquecer, uma jovem de 20 anos, uma estudante de medicina, portanto uma pessoa muito esclarecida, né? Porque para passar e entrar em medicina você tem que ter um bom desempenho acadêmico, né? Mesmo com a cota regional, é preciso que você consiga um bom desempenho. Portanto, quando a gente fala da Assúria Mesquita, que é a jovem em questão, nós estamos falando de uma menina muito inteligente, mas ainda assim uma jovem de 20 anos. Ah, então quer dizer que 20 anos pode tudo, Edinaldo? Não estou falando isso. Só estou dizendo que quem é pai, quem é mãe, sabe o que é um jovem de 20 anos. E quem já teve 20 anos, dá uma olhada lá para quando você tinha 20 anos. Tá bom? Então vamos ao fato, como eu sempre faço nas minhas lives. Essa jovem Assúria Mesquita, que é acriana, é filha de um secretário de Indústria e Comércio do Acre, né? Inclusive eu vou falar sobre isso. Vamos parar de apresentar a moça como filha do secretário. É outra coisa que eu vou abordar aqui. Isso é um desprestígio, um desrespeito com ela, com a família. Eu vi gente aqui querendo tirar proveito do fato dela ser filha dessa pessoa. Isso é desumano, pessoal. O pai dessa jovem, eu tenho certeza que está sofrendo muito mais do que ela. Não é porque é secretário, e é secretário de um governo que eu sou oposição. Eu poderia aproveitar aqui para ficar espezinhando o problema, mas eu não vou fazer isso porque não é do meu efetivo. Eu acho que a gente precisa entender o que aconteceu, tirar algumas lições e, no que for possível, de alguma maneira ajudar essa jovem chamada Assúria Mesquita. Por que ela fez isso? Notem uma coisa: as postagens aconteceram durante a noite, né? É um horário que muitas coisas acontecem, né? E agora tem esse linchamento aqui na internet. Eu achei até engraçado, sabe? Uns abusos, cara. É Ministério Público que diz que vai processar a jovem por todos os crimes do mundo. Eu vi até postagem de advogado dizendo que todo acriano, olha bem, eu acho que somos mais de 700 mil acrianos, né? Podemos entrar com uma ação de indenização por danos morais contra a Assúria Mesquita. Olha que absurdo. Aí o Conselho Regional de Medicina disse que quer que seja apurado o fato. A moça não é médica. Vamos baixar a bola, pessoal. Vamos baixar a bola disso tudo. Aí veio a UFAC que disse que quer que ela se explique lá
Daqui a pouco vão expulsar a moça da faculdade. Está caminhando para isso. E eu vou ser contra. Vou adiantando para vocês. Repito de novo, não vou endossar esse linchamento. Mas muito bem, vamos continuar aqui com o relato dos fatos. Essa jovem, de 20 anos, fez esses comentários que todo mundo já leu, né? Aliás, todo mundo não, porque tem muita gente que entra no linchamento e nem leu. Tem muita gente que entra no linchamento e nem leu as postagens. Eu li. Mas eu tenho certeza que muita gente que hoje está cancelando a jovem, está linchando a jovem nas redes sociais, nem leu as postagens. Ouviu falar que era uma absurda, chamando a criança de ceboso e não sei o quê. Aí já se irritou e já quis linchar a menina em praça pública. Nós estamos numa situação, pessoal, não é exagero não. Nós estamos numa situação que a família dessa jovem precisa ter cuidado, inclusive, com a integridade física dela. Eu, se fosse o pai da jovem Assúria Mesquita, eu teria muito cuidado com a integridade física dela, porque uma onda dessa, onde é que a gente vai chegar? Eu não quero comparar com o que aconteceu lá na Cidade do Povo, mas a gente tem que baixar a bola, a gente tem que entender, a gente tem que procurar compreender o que aconteceu e de alguma maneira ser solidário. Mas eu estou até me excedendo e não fiz o relato ainda dos fatos, né? Pois bem, aí ela postou, né? E o que eu, assim, destaque que eu vou dar aqui para a gente ter um guia na live. Odeio, diz aqui em aspas, né? Odeio tanto essa raça. Quando me formava, eu estudar tanto para passar numa residência que seja bem longe desse umbral e poder ser feliz sem ter a criança estragando meu dia. Eu diria que essa jovem, ela teve um mau momento. Ela teve aquele momento merda que todo mundo uma hora tem na sua vida. E eu vou dizer para vocês, especialmente para quem está linchando em praça pública da internet essa jovem de 20 anos. Quem nunca teve um momento merda, né, na sua vida? E quem cometeu esses momentos já com 40, com 50? Temos que fazer essas perguntas. Nós temos aqui um estado, eu estou agora em Brasília, mas eu estou falando pelo Acre. Nós temos um estado que os nossos jovens estão indo embora. Nossos jovens, essa mão de obra importantíssima, está indo embora em busca de oportunidade. E o que a gente tem a dizer para esses jovens? Eu compreendo, não estou falando dela não, mas os milhares de jovens acreanos que estão indo embora em busca de emprego e oportunidade. Por que isso está acontecendo? E aí eu pergunto para vocês, esses jovens que estão indo embora, eles estão felizes quando eles fazem isso? Não estão, pessoal. O acreano não vai embora feliz. Eles vão muito irritados. E eu não duvido que um ou outro faça comentários ruins do estado do Acre. Claro que o tipo de comentário que ela fez, eu acho que ultrapassou toda a crítica razoável, né? Mas é tão excessivamente absurdo o conjunto de comentários, que quando a gente vê isso, pessoal, eu aprendi já uma coisa: quando uma coisa é absurda demais, a gente já tem que desconfiar. Porque a vida não é assim. O que aconteceu com ela? Porque, veja, eu estou falando de uma jovem inteligente. Estou falando de uma jovem que passou no Enem para entrar na UFAC, mesmo com a cota, num dos cursos mais concorridos do país. É claro que qualquer um percebe que se eu estou postando ali no Twitter, todo mundo vai ver. Será que no momento exato que ela estava fazendo isso, passou essa compreensão pela cabeça dela? Ou ela estava tão consumida pelo ódio que acabou cometendo aquele desatino? Então são perguntas que a gente tem que fazer. Eu digo a vocês, eu não entro nesse linchamento. Eu prefiro me colocar no lugar do pai,
da família, de uma jovem de 20 anos que cometeu esse desatino. Não estou retirando nada do que aconteceu, mas relatado o fato, pessoal, eu queria começar dando destaque para vocês com a nota que ela fez. A nota que muita gente não leu, porque notinha não resolve, né? Tá, mas você quer linchar a jovem em praça pública? Dá pelo menos uma lida na nota que ela escreveu, certamente com ajuda e orientação de pessoas, mas a nota foi ela que assinou. Vocês leram a nota? Eu recomendo que leiam. Uma nota pedindo desculpa de verdade, porque notinha pedindo desculpa de mentirinha a gente está cansado de ver. Sabe aquele sujeito que comete um ato de preconceito racial, por exemplo, e depois vem com aquela história, aí diz assim, a notinha diz assim, é clássico isso, anota aí, é clássico. Se minhas palavras ofenderam você, eu peço desculpas. Como assim? Se minhas palavras ofenderam você, eu peço desculpa. Não é pedir desculpa, pessoal. Não é arrependimento. As notas que eu vejo no ar geralmente são assim. A nota dessa jovem não é assim. Eu recomendo que vocês deem uma lida lá. Ela realmente pede desculpas. Ela realmente demonstra arrependimento e vergonha. E por isso, a gente já tem que ver isso com o coração um pouco mais aberto. Porque nós estamos acostumados às notinhas falsas, mentirosas. O sujeito é pego em um ato feio de mostrar, como o exemplo que eu dei do racismo, aí vem com essa história. Se minhas palavras lhe ofenderam, eu peço desculpa. Não era isso que eu queria dizer. Foram retiradas de contexto. Você pode até dizer assim, Edinaldo, mas é porque no caso dela não tinha como. Não, pessoal, estou cansado de ver o sujeito ser pego ali com um fato extremamente horrível e vem com essas notinhas. Aí tem aquele que diz assim, eu não sou racista, eu tenho amigos racistas. Aliás, eu tenho amigos negros. Estou usando esse exemplo, mas isso vale para outros casos também. Então, eu acho que, pelo que eu li da nota, essa jovem se arrependeu demais e vai carregar com ela, preste bem atenção, porque isso aqui não apaga mais. Quando cai na internet, ninguém apaga mais. Ela vai carregar essa vergonha por muitos anos. Por muitos anos. E essa pena que ela vai carregar, ela vai pesar. E você precisa lembrar que nós estamos falando de uma jovem de 20 anos. Eu vou ler aqui um trechinho da nota dela, para vocês verem como a nota dela, ela não dá volta no que aconteceu. Eu achei muito digno isso aqui, pessoal. Eu digo para vocês, eu estou cansado daquelas notinhas de se a minha fala lhe ofendeu, eu peço desculpa. Como se a sua fala me ofendeu? Se você vem com essa conversinha, não pede desculpa não, mantém o que você falou. Ela não fez isso. É uma coisa tão sincera, pelo que eu percebi, que eu acho que merece ser lida, especialmente para quem quer fazer o linchamento. Especialmente para quem está querendo fazer o linchamento. Bom, antes de ler a nota, deixa eu interagir aqui com os comentários e as perguntas. Vamos lá. Aqui vocês sabem, ninguém forte pergunta não, né? Para não deixar acumular, como aconteceu na live anterior, bora lá, palminhas e corações, viu? Bota aí palminhas, bota aí corações. Bora lá, tem um comentário aqui do meu amigo, eu não estou conseguindo identificar o nome, mas é um advogado, eu conheço, não vou citar o nome para não errar, mas como é advogado é pessoa pública, eu poderia até citar o nome, né? Coisa de jovem que não amadureceu, não virou gente ainda.
coisa de quem não deve ter nem aprendido a cuidar da própria higiene propriamente. Pode ser que seja. O que não é tão incomum, né? Agora, eu pergunto, isso é motivo para fazer um linchamento da jovem de 20 anos? Eu acho que não. Eu concordo com o que o meu querido amigo está dizendo aqui. Realmente, as palavras que ela disparou para o mundo foram palavras horríveis. Agora, eu não descarto, pessoal, me perdoe até aqui a jovem, né? Que ela estivesse com algum tipo de situação ali que acabou levando a esse tipo de postagem. Eu não quero usar um exemplo concreto, mas vocês podem imaginar o que cada pessoa é capaz de fazer em um momento merda, que todo mundo uma hora tem na vida, né? Concordo com o comentário aqui do meu amigo, mas só vamos lembrar disso, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver se tem outro. Vamos lá. Obrigado pelas palminhas, pelos comentários. Óbvio que um dia todo mundo teve esse momento merda. Fez muita merda mesmo, mas sempre tem as merdas que só a gente sabe e as que ficam feias e mancham mesmo igual a dela. Uma punição ela vai carregar pro resto da vida, porque o nome dela vai estar associado a isso aqui na internet, a não ser que ela, daqui a alguns anos, entre com uma ação judicial, que hoje se discute muito, que é o direito ao esquecimento, né? E tente retirar da internet essa ligação. Mas o nome dela na internet sempre estará associado a essas falas, quando alguém colocar o nome dela. Quando ela se formar em médica, por exemplo, e alguém encontrar o nome dela como médica na internet, quem é a doutora, vou pegar o nome dela que é bem específico, né? Quem é a doutora Assúria Mesquita? Aí vai ver isso aqui. Isso é terrível, pessoal. Eu acho que uma pessoa de boa fé não poderia desejar um mal desse para uma pessoa. Como eu desconfio que aquelas palavras que ela falou não são coisas que dá para a gente aceitar sem ter uma explicação, porque nós estamos falando de uma jovem muito inteligente. Então não é possível imaginar que ela escreveu isso assim, ciente ali, com toda a convicção de que está falando ao mundo e não numa conta privada de Twitter, né? Lembrar, é uma comparação inadequada, mas vou só lembrar, na eleição da OAB recentemente, nem vou citar os nomes, mas isso aconteceu. Eu nem sei qual foi o grupo que usou uma postagem de uma advogada lá de trás e tentou tirar proveito dessa postagem. Uma postagem que não era uma postagem assim, apresentável, digamos assim. Isso gerou um problema. A advogada que teve essa postagem resgatada de forma maldosa, eu diria, sofreu bastante. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a jovem Assúria Mesquita vai ter que carregar isso aqui. E eu digo para vocês, pessoal, já é uma punição muito grande, ó. Já é uma punição muito grande. Só uma pessoa muito insensível vai querer para ela muito mais que isso. Eu estou preocupado até com o linchamento físico da jovem. Eu, se fosse pai dela, mãe dela, teria muito cuidado. Porque quando eu vejo que as pessoas estão falando na internet, eu fico preocupado. Eu tenho filhos adolescentes. A minha filha mais velha tem 28 anos, depois vem um com 24 e agora os gêmeos com 2 anos e 6 meses. Então, eu tenho um lugar de fala de pai. E sobre isso eu queria falar um pouquinho. A imprensa, as pessoas falarem a filha do secretário. Como assim a filha do secretário? Ela não é a filha do secretário. Ela é a estudante de medicina que teve um momento merda, escreveu aquele monte de porcaria na internet. Então,
Eu sou de oposição muito forte a esse governo do Gladys Cameli. Eu poderia querer aproveitar esse caso para ficar espezinhando o governo, como tem gente fazendo, mas eu não vou fazer isso. É um desrespeito à jovem e também ao pai, porque que culpa que ele tem? Ah, mas ele não deu a formação adequada para a filha, ele não preparou a filha para evitar esse tipo de coisa. Pessoal, não é por aí. Pode ver, os jornais falam sempre assim, a filha do secretário, a filha do secretário. Parece até que ela não é uma menina que faz medicina na UFAC, entrou no curso mais concorrido da UFAC, um dos mais concorridos do Brasil. Tem gente vindo do Brasil inteiro ocupar as vagas aqui do curso do Acre. Aí apresenta a jovem como a filha do secretário, para querer criar um caso ali com o secretário, querer criar um constrangimento para o secretário. Não acho isso bom, não acho isso bom. O que eu digo ao secretário, como pai que também sou, é que eu sou solidário a essa dor que ele está passando agora. Eu não vou entrar nessa onda de linchar a menina e ainda linchar o secretário. Não vou. Aliás, para atacar o governo Gladys Cameli, eu não preciso disso. É um governo que faz tanta coisa errada, né? Que, meu Deus, para que fazer isso com essa jovem? Não precisa isso. Não precisa isso. Então, ao pai da Assúria, eu deixo aqui a minha solidariedade. O que ela precisa de apoio, né? A família certamente está se organizando para isso. E cuidado, porque a gente está vendo coisas assim absurdas acontecerem, né? Então, cuidado. Olhe, partiu para cima da jovem Assúria todas as instituições, Ministério Público. O Ministério pode fazer o quê? Me diga aqui, Ministério, o que você vai fazer? Não vai fazer nada, rapaz. Você fica prestando. É só para marcar uma posição no linchamento, Aí o Conselho Regional de Medicina vai lá também. Fazer o quê, meu conselho? Endossar o lixamento, A moça nem é médica. Não tem nada do exercício de atividade médica aí envolvida. Que tem de conselho entrar nisso? É para fazer parte do linchamento, Edinaldo, porque está todo mundo entrando e a gente tem que dar uma satisfação. Aí os advogados que dizem que agora todo acriano pode entrar com uma ação de indenização por danos morais contra a jovem. Eu, acriano, não vou fazer isso. Aquelas palavras muito nojentas que ela escreveu no Twitter, naquele momento que a gente não sabe como ela estava, mas que a gente deveria tentar descobrir, para a gente tentar entender por que aquilo aconteceu com uma jovem inteligente, estudante de medicina. E eu não vou processá-la por danos morais. Eu não me senti ofendido. Não. Eu sou criando do pé rachado. Sou nascido em Chapuri, criado um pouco em Chapuri, depois em Rio Branco, Quinari. Só criando do pé rachado. O que ela disse ali, para mim, não ofendeu nada. Eu não sou aquilo que ela disse. Estou muito seguro quanto a isso. Eu fiquei preocupado. De ver o que ela escreveu. Mas preocupado com ela. Uma jovem de 20 anos. Aí todo mundo partiu para cima dela. Aí a imprensa, que eu fiz um vídeo aqui demorado, recomendo para vocês, que não apura nada, que não vai atrás de nada, que entra na onda, agora chama a menina de filha do secretário. Dá uma olhada nas primeiras reportagens, não falava nem o nome. Por quê? Porque não apurava. E agora todo mundo chama a jovem de a filha do secretário. Não acho isso bom, não acho isso correto.
Ela é, vou repetir o nome aqui, ó, a Súria Mesquita, é a acriana, estudante de medicina da UFAC. Foi nessa condição que ela se manifestou no Twitter. Não foi como filho de secretário. Você pode até dizer assim, Edinaldo, mas ela como filha de secretária, a gente pode imaginar que é uma pessoa que teve uma boa criação, uma boa educação. E como é que uma moça dessa faz um troço desse? Teve alguma coisa que saiu errada aqui. Ok, vamos dizer que seja razoável pensar assim. Mas pessoal, ó, quem tem filho vai lembrar. Lembra daquele negócio que diz assim, ó? Eu até gosto de brincar um pouco com os meus e digo assim, olha, meu filho, minha filha, quem faz isso são os filhos dos outros. Os meus filhos não fazem isso. O pai e a mãe que tiver a arrogância de dizer isso, não sabe o que é criar um filho, uma filha. Os filhos, pessoal, são do mundo, não são dos pais. Vou repetir, os filhos são do mundo. Nós não somos donos de filho. A gente ajuda, a gente tenta encaminhar, a gente faz o que pode como pai, como mãe, como tio, como avó, como alguém que tenta ajudar na criação. Mas eles são do mundo, eles têm personalidade própria, eles têm uma vida própria. É assim que é a vida. Por isso que as pessoas dizem assim, eu até brinco com isso. Meu filho, os meus gêmeos agora, a Vitória e o Davi, eles, como toda criança de 2 anos e meio, têm os excessos dele, né? E aí às vezes eu brinco até, digo, olha, isso aí, meu filho, não faça isso quem faz são os filhos dos outros. Os filhos de Edinaldo não fazem isso. Não é verdade? É verdade, né? Os filhos de vocês também não fazem não, né? Bom dia, muito obrigado. Vamos lá, perguntas. As pessoas estão falando como filha do secretário. Pois é, eu estava comentando sobre isso. Ela não é a filha do secretário. Ela é a jovem Súria Mesquita, a criança de 20 anos, estudante de medicina da UFAC. E é filha do secretário também, como ela é muitas outras coisas na vida. Porque a vida da gente é um conjunto muito complexo de condições. Mas o que para mim é revoltante é ver a imprensa apresentando a jovem como a filha do secretário, a filha do secretário. Muitas vezes não diz nem o nome da menina. Nitidamente querendo espezinhar a figura do secretário. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Até quando eu estava preparando essa live, um amigo comentou comigo, Edinaldo, esse tema é muito polêmico. Não fala disso não, você agora quer falar de toda polêmica. Eu falo mesmo. Não vou ficar dando volta em polêmica. Falo com o meu coração. Então quando a gente fala assim, a gente nunca erra. Vamos lá, tem outro comentário aqui. O problema foi esse também, por isso está fazendo isso. Não entendi, ficou um pouco truncado aqui, ó. Ela foi infeliz, mas precisa receber os ônus do que fez. Claro, ela já está recebendo, eu concordo com você. E eu lhe digo de novo, tem uma pena que ela vai carregar por muitos anos, que é a lembrança disso aqui, na ficha, vamos dizer assim, dá uma aspa, da história dela. Isso aqui vai estar como parte da história dela. Isso aqui, para tratar isso aqui, pessoal que é da área jurídica, só daqui muitos anos, talvez com uma ação usando o direito de esquecimento, né? Porque imagine, quem é que vai querer contratar uma médica que escreve isso aqui na internet? Então, que pena maior do que essa? Não precisa esse linchamento. E vamos entender o que aconteceu também, né? Faz parte do processo de aprendizagem. Faz parte sim, faz parte sim. É o que a gente vê nas redes sociais, o ser humano está agindo de forma precipitada e fazendo justiça com as próprias mãos, sem dúvida. Isso é causa da nossa justiça ter penas leves e às vezes nem dar resultado. Sim, é verdade. Mas nós estamos falando desse caso concreto. Eu penso que tem havido um excesso em direção ao linchamento moral, um linchamento de cancelamento existencial dessa jovem. E eu acho que a gente precisaria lembrar da condição dela, do horário das postagens, para tentar entender o que aconteceu.
E eu destaco, até esqueci de ler, que eu disse que ia ler, hein? A nota que ela fez, ó. Olha essa nota, não é uma nota daquelas que dá a volta do fato. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu cometi um erro muito grave ao me manifestar em rede social. E é natural que as pessoas, especialmente quem, como eu, nasceu no Acre, se sintam atingidas ou ultrajadas. Aqui ela não começa com aquela velha voltinha. Se minhas palavras lhe ofenderam, não era isso que eu queria dizer. Não, ela diz aqui, eu cometi um erro muito grave. Só que ninguém leu isso aqui. Aí, Adinaldo, mas que pedir desculpa não resolve. Claro que só isso não resolve, mas é um ótimo passo para a gente começar. Ainda mais quando é verdadeiro pelas palavras que a gente lê. Porque eu estou cansado, pessoal, de notinha que vem com aquela história. Se minhas palavras lhe ofenderam, não era isso que eu queria dizer. Chega dessas notinhas, né? Confesso que estou profundamente arrependida e refletindo com seriedade sobre o impacto disso, um impacto grande, enorme. Eu lembro aqui para a família, ela precisa de apoio, porque isso aqui vai andar com ela durante muitos anos. Muitos anos. Aí prossegue a nota. Admito que me expressei de forma profundamente imatura e desrespeitosa. Ela não está dizendo, se eu ofendi você, eu peço desculpa. Admito que me expressei de forma profundamente imatura e desrespeitosa. E aí prossegue a nota nesses termos, né? Aí ela prossegue lá no finalzinho da nota. As palavras têm poder, sim, muito poder. E eu falei no uso desse poder. Portanto, peço desculpas sinceras à minha família, amigos e a todas as demais pessoas que feri. Assúria, você feriu muita gente. Agora, se você está compromissado com essas palavras aqui, você vai começar a reconstruir sua vida. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. As suas palavras foram muito pesadas, muito preconceituosas, muito fortes. Mas o primeiro passo você deu. Agora, com a ajuda da sua família, você vai dar os outros. Quanto ao linchamento, para terminar a live, quero dizer que a gente tem que baixar essa bola. Não se preocupe com essa história de que todo acriano vai entrar com indenização por dano moral contra você, não, que isso é um delírio. Eu sou da área jurídica, eu posso lhe dizer isso. Não vai acontecer isso. Isso é parte do linchamento. Ministério Público não tem o que fazer nesse caso. O FAC não tem o que fazer nesse caso. Conselho Regional de Medicina não tem o que fazer nesse caso. Eles só embarcaram no linchamento. E eu estou dizendo aqui para eles. Edinaldo agora resolveu defender a estudante de medicina. Não resolvi defender nada. Eu só vim aqui dizer o que o meu coração está sentindo e deixar bem claro que eu sou contra esse linchamento em praça pública dessa estudante de medicina no Acre. E isso eu não endosso. E vamos parar de chamar a jovem de filha de secretário. Ela é estudante de medicina da UFAC. Não é filha de secretário, é uma condição a mais da vida dela, né? Quando for falar da jovem, dá o nome e fala a condição. Não é filha do secretário. Esse secretário, o nome dele, deixa eu ver aqui, nem fica melhor nem pior por ser pai dela. Ele para mim fica do mesmo tamanho. Vai ter aquela galera que vai dizer, mas ele como pai falhou em algum lugar. Quem como pai, como mãe nunca falhou em algum lugar? Vocês aí que estão com um monte de pedrinhas na mão, pedronas até, façam essa pergunta também. Façam essa pergunta também.
Tá bom? Bom, para encerrar a live tem mais um comentário aqui. O que a gente vê nas redes sociais, o ser humano está agindo... Ah, vocês que já li, né? Cadê a nota dela? Ah, tá na imprensa. Ah, o link. Bom, vamos lá. Procura aí no Google. Procura aí no Google. A notícia que eu tenho aqui é essa, porque eu confio bastante nesse né? É no G1. O G1, eu já falei, é um canal de notícias que trabalha com um pouco de apuração, que é o que não tem na imprensa do Acre. Eu fiz o meu vídeo aqui de homenagem ao Dia do Jornalista, eu critiquei isso. Uma imprensa que não apura, que não vai atrás, que não procura saber quem é, não faz contraditório. O G1, ele ainda, por ser um canal ligado a Globo, né, querendo ou não, tem aquele padrão Globo, né, de apurar, verificar. Então tá no G1. A matéria coloca aí no Google assim, ó: estudante de medicina da UFAC e filha de secretário, esse erro ele comete, né, gera revolta após publicações ofensivas contra acrianos. Aí 2 pontos, coloca uma aspa, arrependida. Essa é a matéria, tá? Você pode achar, mas tá em todos, essa nota dela tá em toda a imprensa, você acha bem rapidinho. Temos problemas muito maiores para olhar, para resolver, sim, sem dúvida. Eu estou fazendo a live porque esse assunto está muito na crista da onda, né? E para mim ele é importante para a gente debater essa questão do linchamento, do cancelamento na internet. E também lembrar que o nosso jovem está com motivo de sobra, não é o caso dela, mas o nosso jovem acriano, a nossa jovem acriana, eles estão com motivo de sobra, para dizer o mínimo, estarem muito chateados com o estado do Acre, que estão sendo obrigados a ir embora, ficar longe da família em busca de oportunidade, porque o nosso estado não está dando emprego, não está dando saúde que preste, não está dando educação que preste, não está dando nada que preste. E aí milhares de nossos jovens estão indo embora para Santa Catarina, João Pessoa, Rondônia, Goiânia e tantos outros lugares do Brasil. Já tem jovem indo trabalhar ali na Cobija. Então, motivo para revolta o nosso jovem criança tem. E eu não estou dizendo que isso é motivo para fazer as palavras que a Súria fez, não. Mas para maldizer o que vivemos no Acre hoje, é motivo de sobra. É motivo de sobra. Bom, vamos lá. Agindo assim, estamos condenando com medidas desproporcionais, jogando o ser humano ao fundo do poço. Sim, eu tenho visto isso, muito excesso. Todo mundo fez questão de jogar uma pedrinha. Todo mundo fez questão de jogar uma pedrinha. E o que mais me surpreendeu foi a pedra também jogada por instituições que eu tenho o maior respeito. Instituições que não tinha por que fazer. O Ministério Público vai apurar o quê, meu Deus? O que o Ministério Público vai apurar? Aí a UFAC quer que a moça se explique. Explicar o quê? Ela postou um monte de merda no Twitter. Entende? Não tem o que explicar. Vai responder um processo administrativo? Vão expulsar a moça agora? Pois eu vou ser contra. Se é o fato de tentar fazer isso para endossar o lixamento. Não conto com o meu apoio. Ao contrário, eu vou denunciar esses lixamentos. E o Conselho Regional de Medicina. A moça não é médica, não estava trabalhando nada relacionado à profissão de médico. Ao contrário daquelas lá de São Paulo, né? Ao contrário daquelas lá de São Paulo, aquelas jovens estudantes que fizeram um certo deboche em relação a uma paciente. Bem diferente, pessoal, bem diferente. Então, meu querido Conselho Regional de Medicina, baixa essa sua bola, vai atrás dos médicos que muitas vezes atendem o povo acriano sem olhar na cara do povo acriano. E essa jovem não tem por que ocupar o tempo do conselho, tá bom? Beleza, eu acho que eu consegui acabar aqui os comentários, hein, pessoal? Então, muito obrigado. Me perdoem se eu estou remando contra a maré,
Mas eu não entrei na política e exerci os cargos que exerci no serviço público para entrar em onda, não. Eu sempre procuro agir com a minha consciência, de forma racional, planejada e pensada. Nada de entrar em onda, ficar nessas ondas que a gente vê de vez em quando. Tá bom, pessoal? Então, me perdoem por isso, né? Por de alguma maneira ficar remando contra a maré, mas eu não tô só não, hein? Só quero dizer para vocês, já tem muita gente boa aí falando que a gente tem que baixar essa fervura. Eu, quando estava preparando esta live, eu cheguei a ler algumas postagens muito bacanas, né? Muito importantes, pessoas que, sem retirar a nojeira que ela escreveu na internet, tentaram estender a mão para compreender o que aconteceu com essa jovem de 20 anos e não entrar em linchamento, como muita gente está fazendo. Tá bom, pessoal? Então não tem mais comentário. Muito obrigado e até a nossa próxima live. Curte, comenta aqui o que vocês acharam. Tchau!